Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 21 de julho. Você vai ver que Jair Bolsonaro disse que vai vetar o reajuste do fundo partidário. Nessa edição você confere também que na Índia a estimativa é de que o número de mortes pela Covid seja 10 vezes maior do que o oficial, que é de 400 mil vítimas fatais. E o Brasil teve a menor média de óbitos pela doença desde fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro decidiu manter Augusto Aras no cargo de Procurador-Geral da República. O atual mandato, de 2 anos, termina em setembro. A primeira vez que indicou Augusto Aras para o cargo, em substituição a Raquel Dodge, o presidente Jair Bolsonaro também não analisou a lista com 3 nomes, que a Associação Nacional dos Procuradores sempre entrega ao presidente da República. Mas como não existe a obrigação da escolha ser feita entre os indicados, Bolsonaro avisou em sua conta no Twitter que encaminhou ao Senado a mensagem propondo a recondução de Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral. Augusto Aras tinha a expectativa de ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o presidente da República avisou que indicou o advogado-geral da União, André Mendonça, para o posto. Ele ainda precisará ser aprovado pelo Senado. Augusto Aras também. Neste caso, o Legislativo tem uma boa aceitação, justamente pelas críticas e ataques que sempre fez à Operação Lava Jato. Durante a sua gestão, que começou em setembro de 2019, a PGR acabou com as forças-tarefas de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Em pronunciamento realizado em rede nacional de rádio e televisão, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu o retorno das aulas presenciais e afirmou que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, porque se trata de uma necessidade urgente. Ribeiro destacou que a decisão de fechamento das instituições ficou com os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social na noite de ontem que vai vetar o novo fundo partidário de 5 bilhões e 700 milhões de reais, destacando a harmonia entre os poderes e o respeito ao povo brasileiro. O presidente já havia dito que iria vetar o chamado fundão eleitoral e que, se o Congresso Nacional quisesse mantê-lo, poderia derrubar o veto. E ainda disse que a situação este ano é diferente da de 2020, quando afirmou ter sido obrigado a sancionar o aumento do fundo eleitoral, porque a lei prevê que o reajuste seja proporcional à inflação. 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid chegaram ontem ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Esse é o primeiro lote de mais 13 milhões de doses que o país deve receber até o fim do mês. De Brasília, a Jaqueline Fonseca tem as informações. A Pfizer anunciou que vai entregar 13 milhões de doses de vacinas nas 2 últimas semanas de julho. O aeroporto de Viracopos receberá 13 voos com as vacinas, assim como o que chegou essa noite. Segundo o Ministério da Saúde, a remessa de 1 milhão de doses que chegou nesta terça-feira completa 16 milhões de vacinas da Pfizer distribuídas no país. Na manhã desta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Foz do Iguaçu, no Paraná, e vacinou brasileiros que moram nas cidades de fronteira com o Paraguai e a Argentina. Desde a semana passada, o Ministério da Saúde tem distribuído doses de vacina para os brasileiros que vivem nas cidades de fronteiras secas. Desde o início da ação, 500 mil de pessoas foram atendidas em vários estados. É uma estratégia, até para que a gente possa conter variantes, criar uma espécie de um cordão epidemiológico, vacinando a população fronteiriça, para evitar que variantes que vêm de outro país possam chegar aqui ao Brasil, e atenção especial às nossas fronteiras secas. E os governadores do consórcio Nordeste anunciaram a chegada do primeiro lote de vacinas da Sputnik V. A previsão é que no dia 28 de julho, 1 milhão e 100 mil doses de vacina cheguem no aeroporto de Recife. O presidente do consórcio Nordeste, governador Wellington Dias, do Piauí, cobrou do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma manifestação sobre o uso da vacina no Plano Nacional de Imunização. A Sputnik foi autorizada pela Anvisa para o uso no Brasil em condições monitoradas para acompanhar o resultado em estados específicos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses desse ano. Segundo o Sebrae, em muitos casos, os espaços são divididos e a colaboração se destaca.
Nesta loja, pelo menos 15 empresas prestam serviços para festas. Quem quiser organizar um evento pode vir e fazer tudo no mesmo ambiente. A Michelle é a proprietária do espaço. Só ela tem 4 CNPJs. O mais recente, de janeiro deste ano, é o coworking, para fotógrafos, decoradores e outros empreendedores do ramo. O cenário que a gente vive de pandemia, a gente viu que a única verdade para esse ano é colaboração, né? Então a gente, para que o nosso mercado de eventos não continuasse sofrendo tanto com a pandemia, a gente entendeu que para abrir um espaço de atendimento, ele deveria ser colaborativo, ele deveria ser compartilhado. No final do ano passado, a gente decidiu que para sobreviver a gente tinha que ampliar. Para ampliar precisava de um espaço e que esse espaço sozinho não ia para lugar nenhum. Então a gente montou a Festa & Co, é um coworking e que é ambientado num café. Como a gente abriu em janeiro e logo em março a gente teve um lockdown, a gente se fechou aqui dentro, todas as empresas parceiras, minhas equipes de todas as empresas, e vamos buscar soluções fora da caixa. E aí saiu uma delas, a coleção de camisetas que a gente recém lançou em maio, junho, que foi uma coleção de camisetas descontraídas, com tema de café, e que está no nosso mercadinho, que a gente também foi a outra solução, foi ter um mercadinho de produtos relacionados a café. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses deste ano. Segundo o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o segmento que lidera é o de roupas, calçados e acessórios. Apenas neste setor, mais de 56 mil novas empresas foram criadas em 2021. Como a Rosiane, que em junho deste ano abriu uma loja de roupas de moda fit para mulheres pela internet. Essa modalidade eu escolhi por ser algo mais prático, né? Que eu acho que não é o momento de abrir algo físico e eu posso estar perto da minha família, fazer o meu horário, é algo que não precisa de tanto investimento e também é algo que traz um desafio, né? Porque as ferramentas estão toda hora mudando, então é desafiador, a gente tem que aprender também, se superar. Mas é algo que eu estou gostando, eu acho que esse mundo online para vendas só tem a crescer. Além do segmento de moda, se destacam promoção de vendas, segmento de beleza, alimentos para consumo em casa, construção e serviços administrativos. O que explica esse crescimento do número de MEIs é principalmente a questão do desemprego. Diante da situação de desemprego, muitas pessoas estão encontrando no pequeno negócio uma forma de ocupação e renda. E o MEI é a figura que é mais fácil criar um empreendimento dessa natureza. Esse aumento do número de empresas nesse processo, né, nesse período de pandemia, é que ele não foi necessariamente causado pela crise sanitária, mas sim foi acelerado, assim como vários outros processos. E é claro que isso também vem impulsionado pela ressignificação dos conceitos de emprego e trabalho como a gente conhecia. Quem buscou essa ressignificação foi a Nilen. Depois que deixou o serviço público, ela quis investir em um projeto desenvolvido por mulheres. O coworking voltado à prestação de serviços de beleza foi inaugurado no fim do primeiro semestre deste ano e aluga o espaço para manicures e cabeleireiros, por exemplo, além de oferecer um espaço para café. Iniciar um projeto como esse nesse momento de pandemia foi uma loucura necessária. Hoje a Mani se divide em 2 espaços, a área da estética e a área do café. Ela investiu em um segmento que também está acelerado. 36 mil novas empresas foram abertas nesse ramo em 2021. Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES, mais de 154 bilhões de reais foram investidos no país em iniciativas de auxílio às empresas para reduzir o impacto da pandemia. E as médias e pequenas empresas foram priorizadas, como destacou o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em entrevista à TV Brasil. O banco nunca apoiou tantos pequenos e médios microempresários como apoia recentemente. São os nossos heróis nacionais que a gente fala, seja ele na indústria, no serviço, comércio ou no setor agro. É um momento desafiador, é delicado, a gente sabe disso. O empresário está ralando, está trabalhando para levar o Brasil para frente. A gente pode perceber do ano passado para cá como são heróis, porque foram muitas mudanças comportamentais ao mesmo tempo, tanto no comportamento de consumo, né, nosso,
você com os seus fornecedores pessoais e profissionais, como no mercado como um todo no Brasil, né? Então a gente percebe que no mercado de festas a gente foi muito afetado, os grandes eventos ainda não voltaram, mas todos os profissionais se reinventaram e a gente percebe assim, negócios muito inovadores dessas cabeças criativas que são os empreendedores. O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante uma entrevista a um programa de TV que o novo Bolsa Família vai ter um valor de, no mínimo, R$ 300. Atualmente, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192. No mês passado, Bolsonaro já havia adiantado que a nova fase do programa teria reajuste aos beneficiários. O Peru chegou a um acordo para a compra de 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik contra o coronavírus. O presidente interino Francisco Sagasti afirmou que as doses vão permitir imunizar 10 milhões de peruanos. O ministro da Saúde, Oscar Ugarte, afirmou que com esta compra somam 98 milhões de doses de vacinas que o governo interino comprou este ano de diversos laboratórios, como Pfizer e AstraZeneca. Ugarte destacou que grande parte dessas vacinas será recebida pelo governo do presidente eleito, Pedro Castillo, para cumprir com o cronograma de vacinação do país no que resta do ano de 2021. O esquerdista Castillo inicia seu mandato de 5 anos em 28 de julho. O Peru imunizou 12,3% de sua população de 33 milhões de habitantes com as 2 doses da vacina. Cerca de 6,8 milhões já receberam a primeira dose. Com 596 mortes por cada 100 mil habitantes, o Peru é o país com a maior taxa de mortalidade do mundo pela pandemia. Hoje o dia promete temperaturas baixas em grande parte do sul e do sudeste. Em Blumenau, Santa Catarina, a temperatura mínima prevista é de 7 graus e a máxima pode chegar a 23. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. A terça-feira é mais um dia que amanheceu congelante no centro e sul do Brasil. Foram mais de 80 cidades com a temperatura abaixo de zero no começo do dia e, claro, com geadas fortes e amplas. No decorrer dos próximos dias, esse ar polar perde a força bem devagar em relação ao frio, mas ainda mantém o tempo firme. A quarta-feira vai ser um dia de tempo seco em grande parte do país. Só tem chuva para o extremo norte do Brasil, principalmente Roraima, onde estão previstos os maiores acumulados, e ao longo da costa do Nordeste, sobretudo faixa leste da região, em especial o sul e leste da Bahia, onde a chuva poderá ser um pouco mais volumosa e até mais abrangente. A temperatura ainda fica em torno dos 6 graus ao amanhecer em Porto Alegre e a máxima não vai passar dos 18 graus, mesmo com predomínio de sol. Em Salvador, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 27 graus. Cuiabá terá máxima de 33 graus e Manaus, 32 graus. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil. As médias de mortes e casos seguem em queda. E você vai ver as imagens da viagem ao espaço de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Voltamos já. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde 27 de fevereiro. Ao todo, são mais de 544 mil mortes. O Ministério da Saúde confirmou mais 1.424 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Com isso, o número total de vítimas foi para 544.180. Foram confirmados 27.592 casos em 24 horas. Desde o início da crise sanitária, são 19.419.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos 7 dias foi de 1.192 vítimas por dia. É a menor média desde 27 de fevereiro, quando foi a 1.178. A curva de mortes caiu 24% em relação a 2 semanas atrás e está em queda há 24 dias. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 38.206. É a menor desde 6 de janeiro, quando chegou a 36.376. Em relação a 2 semanas atrás, a curva de casos diminuiu 22% e apresenta queda há 3 semanas. Analisando o mapa da Covid por regiões, podemos observar que 3 unidades da federação apresentaram alta nas mortes: Amazonas, Distrito Federal e Goiás. Em estabilidade estão 6 unidades da federação:
Alagoas, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Em queda estão 18 estados: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Já foram aplicadas até agora mais de 126.315.000 doses de vacinas contra a Covid. E em 24 horas foram aplicadas 1.615.000. De acordo com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, já passou de 91.262.000 o número de brasileiros que tomaram a primeira dose. 43,01% da população. Mais de 35.053.000 pessoas, ou 16,5% da população, estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O número real de mortes provocadas pela Covid-19 na Índia pode ser até 10 vezes maior do que as 414.000 vítimas registradas no balanço oficial. É o que apontou um estudo de um grupo de pesquisas dos Estados Unidos. Um estudo do Centro para o Desenvolvimento Global calcula que entre 3.400.000 e 4.700.000 pessoas morreram vítimas do vírus no país de 1.300.000.000 de habitantes. Os pesquisadores dizem que o número real de mortes representaria a maior tragédia humanitária da Índia desde a independência. O país asiático registrou uma onda violenta de casos em abril e maio, provocada em grande parte pela variante Delta, que foi identificada pela primeira vez na própria Índia. O balanço oficial de 414.000 mortes por Covid-19 coloca o país no terceiro lugar em óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos, com 609.000 mortes, e do Brasil, com 542.000. Analistas questionam os números indianos, mas atribuem os erros mais ao nível do colapso dos serviços de saúde saturados que a uma manipulação deliberada. Recentemente, vários estados indianos revisaram os balanços nas últimas semanas e adicionaram milhares de óbitos que não haviam sido contabilizados. O estudo do Centro de Pesquisas americano se baseou na análise do excesso de mortalidade, o número de mortes adicionais na comparação com o período prévio à crise de saúde. O cálculo não é exato, mas leva a crer que o balanço de mortes da pandemia é de uma magnitude muito maior do que a contagem oficial. Um relatório da OMS em maio destacou que até 3 vezes mais pessoas morreram no mundo durante a pandemia de coronavírus ou outras causas do que o indicado nas estatísticas oficiais. As acusações de ataques cibernéticos agravam as tensões entre a China e os Estados Unidos. A China é acusada de ter feito um grande ataque contra a Microsoft. O ministro chinês das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse se tratar de acusações fabricadas por Washington e aliados. Os americanos reuniram aliados para fazer críticas irracionais contra a China no âmbito da segurança cibernética. Este movimento é fabricado a partir do nada, confunde o certo e o errado e é um ato de difamação e opressão totalmente motivados por objetivos políticos. A China nunca vai aceitar isso. O ataque de março comprometeu dezenas de milhares de servidores de e-mail da Microsoft Exchange em todo o mundo. À época, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que se tratava de um padrão de comportamento irresponsável, perturbador e desestabilizador no ciberespaço na China. Washington responsabilizou 4 supostos hackers chineses pelo ataque. O presidente americano Joe Biden anunciou que os Estados Unidos vão concluir uma investigação antes de tomarem qualquer medida e equiparou o episódio aos crimes cibernéticos que os países ocidentais atribuem à Rússia. Ontem, o homem mais rico do mundo, o bilionário americano Jeff Bezos, entrou para o seleto grupo de pessoas que já foram ao espaço. Ele viajou em uma cápsula da própria empresa, Blue Origin.
Após a experiência, ele não escondeu a emoção durante a entrevista coletiva. A parte mais profunda disso, para mim, foi olhar para a Terra e olhar para a atmosfera da Terra. Cada astronauta, todos que estiveram no espaço dizem que a experiência é transformadora. Eles ficaram surpresos e pasmos com a Terra e a beleza dela, mas também com a fragilidade. E eu posso garantir isso. Além do bilionário, participaram da missão o irmão de Bezos, Mark, a pioneira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante, de apenas 18 anos, Oliver Dahmen. Estes dois últimos tripulantes são as pessoas mais velha e mais nova a irem ao espaço. A cápsula Blue Origin foi impulsionada pelo foguete New Shepard, também da empresa de Bezos. A seleção brasileira de futebol feminino estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com 2 gols de Marta e uma grande exibição da goleira Bárbara, o Brasil goleou a China por 5-0 na abertura do Grupo F. Placar que repete a melhor estreia brasileira em Olimpíadas, uma goleada sobre Camarões nos Jogos de Londres em 2012. A próxima partida da seleção vai ser no sábado contra a Holanda. Agora falando da Libertadores e da Sul-Americana, jogando fora de casa pela Libertadores, o São Paulo venceu o Racing da Argentina por 3-1 e conquistou uma vaga nas quartas de final da competição. O tricolor espera agora o rival nas quartas de final. Vai vir do confronto entre Palmeiras e Universidade Católica, que jogam hoje. O Alviverde venceu a primeira partida por 1-0. Em Belo Horizonte, depois de um empate em 0-0, segundo empate em 0-0, o Atlético Mineiro venceu o Boca Juniors da Argentina nos pênaltis por 3-1. E o destaque foi o Everson, o goleiro Everson, que defendeu 2 cobranças e ainda bateu o pênalti decisivo para o Galo. Na próxima fase, o time mineiro terá pela frente mais um adversário argentino. O Atlético Mineiro vai ficar aguardando o confronto entre River Plate e Argentinos Júniors. Na Sul-Americana, jogando em Porto Alegre, o Grêmio foi derrotado pela LDU do Equador por 2-1, resultado que tira o tricolor gaúcho da competição. O adversário dos equatorianos vai ser o Atlético Paranaense, que venceu o América de Cali da Colômbia de goleada, 4-1. Os jogos serão nos dias 11 e 18 de agosto. A ida vai ser no Equador e a volta em Curitiba. O governo japonês confirmou que o imperador Naruhito vai estar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Presença real na abertura das Olimpíadas de Tóquio. A agência da Casa Imperial confirmou que o imperador do Japão, Naruhito, vai fazer parte da cerimônia na próxima sexta-feira. Ele tem o papel de presidente honorário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020. A expectativa sobre a participação do imperador é de que ele seja mais do que apenas um espectador. É possível que declare oficialmente o início do evento. Naruhito não estará acompanhado da imperatriz Masako, mas sim ao lado de algumas centenas de personalidades japonesas e estrangeiras. O imperador do Japão não tem poder político, mas é figura simbólica para o país. No fim de junho, o chefe da agência da Casa Imperial declarou que Naruhito estava preocupado com o aumento dos casos de Covid-19. Mais tarde, o governo japonês minimizou a declaração. E essa edição fica por aqui, mas às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações para você. E no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.